Bom dia, cumprimento todos os militantes e simpatizantes do Partido Chega, assim como cumprimento todos os municípios do magnífico distrito de Beja e um cumprimento especial aos municípios do concelho de Serpa. Hoje quero-vos abordar um tema que me anda a preocupar bastante, porque eu penso que neste momento não existem adultos dentro da sala no que concerne à União Europeia. Existe um grupo de incompetentes que no passado só foram os irresponsáveis e incompetentes, desde ela, van der Leyen, o próprio fugitivo português que fugiu por lá, ou seja, aquilo é um antro de gente irresponsável e incompetente. Tirando os que são eleitos por sufrágio, todos os outros são escolhidos a dedo. E neste momento o que está a acontecer, eu já abordei esse assunto uma vez de leve, mas eu quero que as pessoas pensem exatamente nisto. Nós no passado em Portugal fechámos tudo o que eram empresas de fabrico militar, desde Braço de Prata, o MM, onde faziam as Berliez e outros materiais de guerra que nos poderiam equipar a custos mais moderados. Mas logo houve alguns inteligentes na altura que acharam que aquilo era bom, era fechar-se, já não havia necessidade, com aquelas justificações de lana caprina em que havia quiçá algum conluio com as outras empresas internacionais que lhes se calhar untavam as mãos com algum dinheiro. Esta é a verdade dos factos, porque nenhum país, nenhum líder de um país fecha fábricas como essas, que já falei, quando estão em causa postos de trabalho e não só, como o equipamento das suas forças armadas. Além disso, também fecharam as chamadas fábricas de construção naval, que aquilo é uma vergonha em 3 atos. Nós que fomos sempre reconhecidos na área da construção naval, nós neste momento estarmos a delegar noutros países é execrável. Portanto, mas isto tudo para vos dizer o seguinte: reparem que aquele grupo de bandidos, eu vou dizer este termo, de bandidos que estão ali na União Europeia, estão a empurrar a Europa para um conflito mundial para manter aquele senhor, o Zelensky, numa de justificação de que a Rússia invadiu a Ucrânia. Certo, não tenho dúvidas disso. Nós estamos nisso, estamos sintonizados. Mas estar a gastar 800 bilhões, eu vou repetir, 800 bilhões em rearmamento, quando o plano Marshall para a reconstrução da Europa destruída na Segunda Guerra Mundial foram 18 bilhões de dólares, e nós vamos estão a querer gastar 800 bilhões de euros. Eu acho que nós todos temos que parar para pensar efetivamente o que é que se está a fazer, porque não se está a gastar esse dinheiro na reconstrução da Ucrânia, está-se a gastar esse dinheiro no reequipamento militar. Eu sei que é bom, eu sei que é essencial, mas isso deveria ter sido antes de que esses intelectuais da extrema-esquerda e da esquerda, os apoiantes da nova ordem mundial, aqueles que andam com aquele crachá a tricolor e redondo, junto à lapela, deveriam era ter pensado nisso antes, porque para nos prepararmos para a guerra, devemos no fazer durante a paz, e não é fechando fábricas, não é fechando locais onde se consegue equipar as forças armadas que vamos conseguir garantir essa tal qualidade e essa tal capacidade de persuasão perante o inimigo. Ou seja, nós neste momento estamos a caminhar, estamos na encruzilhada em que nós temos que optar, e o único adulto, independentemente daquilo que possam dizer do homem, mas o único país que está aqui com ideias de conseguir garantir uma paz são os Estados Unidos.
o homem é um doido, o homem é um ditador, o homem é assim. Olha, uma coisa é certa, ele é o único adulto que está aqui no meio desta questão toda. Porque se nós temos um grupo de energúmenos na Europa que estão a empurrar a Europa para este conflito, eu acho que é a altura para nós dizermos basta, vamos parar e vamos pensar seriamente neste assunto, em que a França, aquele senhor, o Macron, ou lá como é que ele se chama, está numa tentativa de querer se substituir aos Estados Unidos. Parar e pensar. Porque isto é como em qualquer situação de perigo. Nós temos que parar para pensar. E se está em jogo a vida das pessoas, a vida na Europa, vocês pensem num pormenor muito importante. Os Estados Unidos, por 2 vezes, salvaram a Europa. E agora a questão que eu vos coloco é assim, será que eles vão outra vez salvar a Europa pela 3ª vez? Pensem nisso. Vale a pena pensar isto muito seriamente. Passem um bom dia.